Olá, bem-vindos, estudantes da terceira série do ensino médio, nosso querido terceirão. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós teremos uma aula sobre a Era Vargas, assunto muito recorrente em processos seletivos, vestibulares e também no nosso famoso Enem. Falando em famoso, adivinha quem está aqui conosco mais uma vez para as interações via chat? Professor Carlos Fernando Neri. Olá, professor Carlos. Olá, professora Luísa, e não tão famoso assim, né? Os alunos gostam bastante da sua aula, mandam atividades, né, para você compartilhar aqui, bem É interessante o legal, processo. nós compartilhamos as atividades. Hoje de manhã, na aula do sexto ano, fizemos um joguinho didático com a garotada de 11 anos, muito legal. Mas aqui é o terceirão e vamos lá então estudar a Era Vargas para as provas posteriores. Exatamente. E hoje vai ser 15 anos e em 40 minutos, que é o tempo da nossa aula. Então, sem mais delongas, vamos apresentar para vocês os objetivos e a habilidade da aula de hoje. Na tela. Aí. Apresentar os principais eventos políticos e econômicos relacionados à ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1930 e os eventos e as medidas do governo constitucionalista e do Estado Novo, aí das duas principais fases desses 15 anos da chamada Era Vargas. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje é identificar os processos históricos de formação das instituições sociais e políticas regulamentadoras da sociedade brasileira. Como eu coloquei para vocês, nós vamos estudar essa Era Vargas, que foi de 1930 até 45. A gente sabe que em 50 o Getúlio Vargas volta ao poder, mas por um processo diferente desse que a gente vai estudar na nossa aula de hoje. Esse processo de chegada de Vargas ao poder, a gente já vai começar a trabalhar na nossa problematização inicial. Então, dá uma olhadinha aí na tela. Olha só, Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos consecutivos sem ganhar uma eleição. Como isso foi possível? Como vocês acham que isso aconteceu? Em 1 minuto a gente volta, gente. Vamos lá, gente, voltando. Vou mandar um abraço aqui pro professor Fábio, da escola Sonevende ou Sonewende, de Monteiro Lobatos, sempre juntos. Estamos juntos, prof. E, professora Luíse, a galera aqui apostou no golpe. Então vamos ver se foi isso mesmo. Isso vai ser objeto aí de discussão mais para frente ainda nessa aula, mas é uma forma possível, uma possibilidade, né, de alguém chegar ao poder por meio de um golpe. Já já a gente confere se foi isso mesmo. Vamos problematizar ainda mais essa questão, mas o fato é que Getúlio Vargas ficou 15 anos no poder. Ele teve 3 fases ali diferentes, onde o caráter do seu poder político muda sem ganhar eleição nenhuma, né? Então, isso é muito curioso, a gente vai acompanhar na aula de hoje todo esse processo. Claro que todo processo ocorre dentro de um contexto, esse contexto a gente vai conhecer agora. Então, dá uma olhadinha aí na tela. Então, olha só, o contexto aí, vamos colocar os aspectos políticos desses primeiros anos do século XX no Brasil,
tá? Então, nós temos, por exemplo, a questão do coronelismo, que já vinha se arrastando desde os primeiros anos da República. Na verdade, a figura do coronel ele é um fenômeno ligado ainda ao Brasil Império, né? Que nós tínhamos lá os coronéis da Guarda Nacional, que eram pessoas influentes, ricas, das regiões mais afastadas do Império, que formavam espécies de grupos paramilitares para poder garantir a segurança do território. A gente sabe que durante o Império houveram algumas tentativas aí de insurreição, de movimentos que visavam até separar áreas ali do Império, desintegrar o Império num sentido ali geográfico, né? Então, os coronéis ganharam poder nesse momento, e esse poder foi vindo, né, sendo arrastado aí durante os primeiros anos do século XX, de forma que o coronel, o cara rico e influente ali das áreas mais afastadas, das áreas rurais, ainda exercia influência sobre a sua população, influência essa política que afetava a chamada política dos governadores. Na verdade, a política dos governadores, ela está embasada no coronelismo, né? Onde os governadores já tinham pré-combinado com esses coronéis, onde um apoiaria o outro, né, nas questões eleitorais aí. Então, geralmente, o prefeito da cidadezinha era um coronel, que indicava o governador que a sua população deveria votar, e esse governador indicava qual seria o presidente também que essa população deveria votar. Então, era aquela aliança que garantia sempre a permanência das mesmas pessoas no poder. No caso aí, eram pessoas ligadas às oligarquias rurais de São Paulo e Minas Gerais, configurando a chamada política do café com leite. São Paulo, grande produtor de café, Minas Gerais, grande produtora e criadora de gado leiteiro e de corte, e aí sempre os presidentes do Brasil, nesses primeiros anos do século XX, ou eles eram paulistas, ou alguém indicado por essas oligarquias paulistas, ou um mineiro, ou alguém indicado a essas oligarquias aí, né? Sempre há muitos deles afiliados aos partidos republicanos, né? Que a gente já conhece esse processo também, que remonta ao fim do Império Brasileiro, tá? Continuando na nossa tela lá, essa política dos governadores e a política do café com leite também se fiava muito na questão das fraudes eleitorais, sendo uma delas a mais contundente, que é o chamado voto de cabresto, né, que eu já comentei aqui. O coronel, ele influencia as pessoas a votarem naquele candidato que ele indica. E muitas vezes essa palavra influência a gente até coloca entre aspas, porque influência é ou vota no fulano, ou você vai sofrer consequências, ou vota no fulano, eu te mando embora, né? Existiam outros tipos de fraudes, como, por exemplo, colocar o nome de um eleitor que já era falecido lá na cédula, como se ele estivesse vivo e votando. O voto era aberto, né? Então muitas pessoas tinham medo de votar no candidato da sua preferência para não contrariar o coronel. Enfim, uma série de fraudes aí que tornavam muitas vezes nebulosa, né, a questão do processo eleitoral. Os resultados não eram geralmente reflexo da vontade popular, porque não era um processo transparente e nem seguro, tá? Outra questão que nós temos aí é a do tenentismo. Eu não vou me aprofundar muito, porque é um tema que merece outra aula, né? Mas o tenentismo foram movimentos aí dos militares de baixa patente do Brasil que contestavam toda essa questão da política do café com leite, apontavam a questão das desigualdades sociais, e duas manifestações desse tenentismo foi o levante dos 18 do Forte de Copacabana e a Coluna Prestes. Inclusive, o nome Prestes, Luiz Carlos Prestes, vocês guardem aí que a gente vai falar dele mais para frente nessa aula. E, claro, o Brasil não era formado só por oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Existiam outras oligarquias no Nordeste, né? Existiam as elites empresariais, existiam as camadas médias urbanas que, dentro do esquema política do café com leite, estavam de fora do processo político, né? Eles não tinham uma abertura, né, para chegar ao poder. E tudo isso, juntando todos esses problemas políticos que o Brasil vivia, e sociais também, em 1929, que era o ano das eleições,
em que Getúlio Vargas concorreu, nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York, que já foi objeto de aulas anteriores nossa aqui, então não vou me aprofundar muito mais, porque vocês já conhecem. Quem não lembra, vai lá no nosso canal do YouTube, vocês vão acessar essa aula no canal da terceira série do ensino médio e vão poder acompanhar, tá? Então, todo esse cenário aí configurou a nossa eleição de 1929, né, eleições presidenciais. Então, vai aparecer aí na tela os concorrentes. Eu só gostaria, primeiramente, de pedir desculpas para quem está assistindo, porque eu localizei um pequeno erro aí nas informações que estão na tela. Mas vamos transformar o erro em acerto, tá? Então, ali na telinha onde aparece o Getúlio Vargas, aparece que o vice dele foi o Antônio Carlos. Na verdade, não. O vice de Getúlio Vargas nessa eleição era o João Pessoa. Quem era o Antônio Carlos? O Antônio Carlos era um representante das oligarquias mineiras que estava esperando a vez dele de ser indicado a presidente da República na chamada política do café com leite, tá? Então, o presidente em exercício era o Washington Luiz. O Washington Luiz era paulista e, pela lógica do café com leite, ele deveria indicar um sucessor mineiro. E está lá o Antônio Carlos esperando essa indicação. O que é que o Washington Luiz faz? Indica outro paulista, que é esse cara que está aparecendo do lado esquerdo, aí o Júlio Prestes, tá? Então, a própria indicação do Washington Luiz representa uma quebra na chamada política do café com leite. Aí, claro, Antônio Carlos, desgostoso, né, com essa questão de ele não ter sido indicado como sucessor do Washington Luiz, ele acaba se afiliando à Aliança Liberal, que era o partido do Getúlio Vargas, mas não como vice, ele foi como um apoiador e ele arrastou, ele mobilizou toda a oligarquia mineira, os mineiros, para apoiarem o Getúlio Vargas, aí numa espécie de revanchismo por ele não ter sido indicado. Então, o cenário estava muito acirrado, muito tenso nesse momento, tá? Uma dessas tensões acabou culminando até na morte do vice do Getúlio Vargas, como vocês podem ver aí na próxima tela, tá? Então, os candidatos da Aliança Liberal, que era o partido de oposição ali do atual presidente, né, do presidente Washington Luiz, ele era o João Pessoa, o vice, né, era a aliança que eles tinham, e em julho de 1930, o João Pessoa foi assassinado, tá? Então, isso também acabou contribuindo para a questão da ascensão de Vargas ao poder. Tá? O que é que essa aliança liberal defendia nesse momento, né, das eleições? Algumas pautas estão aí na tela. Anistia irrestrita aos tenentes, lembra que eu falei lá dos 18 do Forte de Copacabana e também da Coluna Prestes. Muitos participantes desses movimentos foram presos, então ele estava reivindicando a anistia, ou seja, o perdão, a soltura desses participantes, desses tenentes punidos. Voto secreto, para a população ter ali o sigilo do seu voto, que isso traz segurança e liberdade, né, de escolha para a população, que esses processos eleitorais fossem mediados por uma justiça eleitoral, que a gente sabe que hoje existe, mas em 1930 não existia. Pasmem vocês, quem organizavam as eleições eram os próprios partidos políticos, né? Quase como colocar a raposa para vigiar o galinheiro, né? Então fica muito complicado você garantir um processo límpido, um processo honesto, quando os interessados é que organizam, né? Se tratando de política, é muito grave essa questão, e o Getúlio Vargas propunha a justiça eleitoral, aí uma formação de um órgão neutro para organizar as eleições. E para finalizar lá a nossa tela, pautas trabalhistas, né? O Brasil estava com uma, né, ainda incipiente industrialização, existiam algumas indústrias sendo implantadas aqui, já tinha uma formação de uma classe trabalhadora, ainda muito constituída por imigrantes, principalmente italianos, né? Mas existiam aí as questões trabalhistas. E, claro, o Brasil rural também precisa ser amparado, né? Os camponeses precisam ser amparados por leis trabalhistas. E também era outra coisa que não existia no Brasil da época. Então, Getúlio Vargas juntou todos esses anseios de vários grupos e colocou como a agenda, né, do futuro governo que ele pretendia implementar no Brasil. Então, veja que ele consegue mobilizar o apoio de diversos grupos com essa frente aí eleitoral que ele organiza, tá? Quem será que ganhou as eleições?
a gente ainda não vai ver isso, tá? Porque antes nós temos uma atividade para fazer via chat. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, olha só, está aí o cartaz da campanha do Getúlio Vargas. Tem os dizeres embaixo que eu reproduzi aí para facilitar a leitura, tá? O governo que virá restabelecer a paz com a anistia e garantir a opinião do povo com a liberdade nas urnas, né? Dizia o cartaz da campanha de Getúlio Vargas. O que é que esses dizeres desse cartaz revela sobre as intenções políticas de Vargas no contexto das eleições? Será que essas intenções eram de resolver aqueles problemas todos? Ou será que era uma questão muito mais política? O que vocês acham? Coloca aí no nosso chat, daqui um minutinho a gente volta. Vamos lá, estudantes. Está bem legal a participação de vocês aqui. Vou mandar um abraço aí para o professor Israel, da escola Michel Antônio, né? Da escola Michel Antônio Além, em Rio Claro. O professor Luiz Henrique, da escola Terezinha Sartori, em Mauá. E o professor Aloísio, do Vale do Ribeira. Muito obrigado, prof. Vocês abrilhantam aí o nosso trabalho. Então, tamo junto. Vamos lá. A Clícia vai dizer... É uma questão política. Vargas, ele iria ser visto como o pai dos pobres. E aí, vamos lá. Outros estudantes estão colocando aqui que era uma questão, Carolina, era uma questão política, ele estava interessado em algo maior. A Sofia diz que manipular as pessoas para que as mesmas pensassem que ele era um bom político e justo, quando essa não era a verdadeira intenção de Getúlio. Então, olha como os estudantes estão críticos. Prof, se eu continuar aqui, tem bastante resposta legal. Como é que a gente pode contextualizar aí essa criticidade dos estudantes? Olha, vocês estão de parabéns, porque realmente as intenções de Vargas estavam muito mais centradas para a questão eleitoral. Eu quero mobilizar algumas pautas aí nacionais para poder fazer com que as pessoas que reivindicam essas questões enxerguem em mim a solução, eu, Getúlio Vargas, né? A solução para esses problemas. Então, é mais uma intenção política de colocar várias questões ali, que se a gente analisar bem, tem umas coisas que não tem nem muito sentido, de, por exemplo, anistia aos tenentes, né? Tudo bem que eles estavam presos porque eles participaram de um movimento, né? Não foi nada assim grave, mas com isso Getúlio Vargas ele não queria reconhecer o direito de luta de determinados setores da sociedade, ele só queria conquistar o voto dos militares de baixa patente, né? Quando ele fala de pautas trabalhistas, ele está querendo angariar os votos dos trabalhadores. Então, as intenções aí são muito mais políticas, voltadas para ele alcançar o poder, do que realmente construir o Brasil sob novas bases, né? E essa questão das intenções políticas, muito claras, marca esses 15 anos da Era Vargas, que, aliás, as professoras Roberta e Ana, muito obrigada, vocês observaram que eu cometi uma falha aqui. A Era Vargas vai de 1930 a 1945, tá? Eu falei 1935, mas está incorreta essa informação, tá? Muito obrigada por pontuar aí e a gente faz a correção no ar, tá? Então, olha só, o resultado das eleições, como eu falei para vocês, adivinhem, né? Mais do mesmo, mais uma vez um representante das oligarquias paulistas
vence a eleição. Então, Júlio Prestes ganha as eleições com 59% dos votos contra 41% do Getúlio Vargas. Ele quase chegou lá, né? Não foi tão grande a diferença. Mas, mesmo assim, a Aliança Liberal não aceita o resultado, tá? Olha só, inconformados com o resultado das eleições, aliancistas e militares marcharam do Rio Grande do Sul rumo ao Rio de Janeiro com a intenção de tomar o poder. Tropas do norte também se juntaram ao movimento. Uma junta militar depõe Washington Luiz do poder e entrega a presidência de Getúlio Vargas. A gente já viu uma aula aqui sobre o fascismo, que teve a marcha sobre Roma, né? Foi uma coisa bem parecida, na verdade, né? Alguns militares aí garantiram para o Getúlio Vargas, né, essa subida ao poder, fazendo essa marcha com o objetivo de contestar o resultado das eleições. A gente sabe que as eleições, na época, estavam extremamente sujeitas à fraude, né? Era um processo muito pouco transparente e muito suscetível às fraudes, e isso foi objeto da contestação da Aliança Liberal, e esses militares fizeram esse movimento, né, pelo poder das armas que eles têm, para poder garantir que o Getúlio Vargas chegasse ao poder, né? Tanto é que alguns militares do Rio de Janeiro falam assim: ó, Getúlio Vargas, enquanto você está vindo lá do Rio Grande do Sul, a gente aqui no Rio de Janeiro já garante que a cadeira da presidência vai estar esperando você aqui, né? Lembrando que o Rio de Janeiro, na época, era a capital do Brasil, tá? Então, desta forma, vamos aprofundar um pouquinho a problematização inicial lá da nossa aula, né? Vamos trazer aí um pouco de historiografia para vocês, porque os historiadores que produzem o conhecimento histórico, eles trabalham com hipóteses, né? E eles as formulam e muitas vezes eles as defendem. Esses dois historiadores, Boris Fausto e Edgar Dedecker, eles são muito recorrentes quando se fala de Era Vargas, de história do Brasil, principalmente, e cai muito em vestibular e Enem. Então, é interessante a gente já trazer um pouquinho das teorias desses autores para vocês, tá? Então, são duas visões clássicas sobre o que aconteceu com a chegada do Getúlio Vargas ao poder. O Boris Fausto defende que o movimento foi resultado de uma conciliação de interesses dos militares, das elites urbanas, das oligarquias dissidentes, ou seja, foi uma revolução feita pelos grupos que desejavam maior participação política, né? Então, ele até problematiza ali a questão das eleições, das fraudes, das injustiças sociais que ocorriam, né? Desse poder político dominado por um grupo pequeno. Então, talvez por mobilizar interesses de outros tantos grupos, isso acabou legitimando, de uma certa forma, esse movimento que fez com que Getúlio Vargas chegasse ao poder. Então, ele fala que foi uma revolução. Já o Edgar Dedecker, dá uma olhadinha ali. O Edgar Dedecker, ele acha que o movimento foi um golpe. Ele defende, né, porque ele estudou, observou as fontes históricas, e ele defende que este movimento que levou Vargas ao poder foi um golpe. Tá? Esses grupos todos, insatisfeitos, inconformados com o resultado das eleições, foram lá e tomaram a cadeira da presidência à força. Tá? Assim sendo, nós vamos fazer um breve debate virtual. Lembrando que, assim, debate a gente sempre pressupõe que vai ter um grupo vencedor. Mas a ideia aqui da nossa proposta é fazer com que vocês formulem argumentos, tá? Por isso que eu peço para que vocês justifiquem a resposta de vocês. Se você acha que foi revolução, você vai apontar o 1 e a sua justificativa no chat. Se você acha que foi golpe, você vai apontar o 2 e a sua justificativa. Não esqueçam da justificativa, que é isso que nos interessa, que vocês formulem argumentos para defender uma ideia. Vamos lá? Daqui um minutinho a gente volta.
Vamos lá, gente. Vamos ver o que vocês estão discutindo aqui. Golpe ou revolução? Eis a questão. O Eric, professora Luíse, ele saiu de fininho, viu? Que ele falou assim, na minha opinião, foi um ato histórico de extrema importância. E não quis se posicionar. Então, ele saiu aí a francesa. Que mais aqui? O professor José está dizendo, foi um golpe, na verdade, quando um governante é deposto pelas armas. Então ele pensa que foi, o professor está defendendo que foi um golpe. Aí os estudantes estão dizendo o seguinte, vamos lá, Mateus, claramente foi um golpe. Então ele está defendendo que foi um golpe. Que mais? Tiago está dizendo também que foi um golpe. Alisson dizendo que foi um golpe. Professora Luíse, a galera aqui tá tudo indo na ideia do Boris Fausto. Não, foi Do o Boris Edgar Fausto? Dedeca. Edgar Dedeca. Tá indo aqui pela opinião do Edgar. Estão todos afirmando que foi golpe. Vocês sabem, estudantes, que a teoria mais largamente aceita pelos historiadores brasileiros é a do Boris Fausto, que na verdade foi uma revolução, uma vez que articulou interesses de muitos grupos, tudo bem que são grupos de elite, vamos dizer assim, militares de alta patente, elites urbanas, elites empresariais, os outros oligarcas, grandes fazendeiros ricos de outras regiões que não São Paulo e Minas, mas tratando também do contexto que já havia, da próprio domínio da política do café com leite, que acentuava as diferenças sociais, a questão das eleições fraudulentas, tudo isso, talvez, como eu falei para vocês, legitime esse movimento. É por isso que é largamente aceita, historicamente falando, pelos historiadores, a teoria do Boris Fausto, tá? Claro que eu não estou dizendo que as pessoas que apontaram que é golpe estão erradas. É um argumento que vocês elegeram para defender e está tudo bem. E essa era a proposta do nosso exercício, tá? Que vocês problematizem e tenham uma visão crítica a respeito dos eventos históricos que a gente apresenta aqui nas nossas aulas, Uma visão crítica sobre a história do nosso país, tá? Vamos dar continuidade. Então, uma vez que o Getúlio Vargas chega ao poder, quais são as primeiras medidas dele? Então, a primeira coisa que ele faz é dizer o seguinte: gente, eu cheguei ao poder de um jeito meio esquisito, mas não tem problema, porque eu vou ficar rápido. Eu só quero fazer algumas mudanças, uma nova constituição para o país, para que ele fique com uma carinha diferenciada, para que a gente possa seguir em frente. Então, eu estou aqui provisoriamente. Mas aí vocês já notem que essa fase provisória durou 4 anos, Já é um tempo considerável aí. E as primeiras medidas que ele tomou, como vocês estão vendo aí nos quadradinhos, não foram para estabelecer as bases do novo Brasil que seria construído, e sim fortalecer o próprio poder dele. Então, mais uma vez, como a gente problematizou no começo da aula, movimentos que fazem com que o Getúlio Vargas se legitime. Ele está interessado na permanência dele no poder. Então, olha só, primeira coisa, Getúlio Vargas, nesse momento provisório, vou governar por meio de decretos-leis. São leis que não precisam de aprovação do Congresso para fazer valer. O próprio presidente assina e sanciona diretamente. Os estados brasileiros não vão ter mais governadores, e sim interventores, tá? Que o próprio Getúlio Vargas vai escolher, ou seja, as pessoas não vão mais votar no governador, é o presidente que escolhe. E, claro, grande parte desses interventores, o Getúlio Vargas nomeou militares, que foram as pessoas que se beneficiaram aí porque apoiaram esse movimento que levou Getúlio Vargas ao poder. Então, foi um jeito dele recompensar o apoio, nomeando para as intervenções dos estados esses militares. Uma cartilha de industrialização, ele propunha, para mudar a cara econômica. O Brasil era um país rural, e a gente sabe que é a partir de 1930, com a chegada de Vargas, que a industrialização começa a ser fomentada no nosso país, e, claro, ele promete uma nova Constituição. Mas essa nova Constituição começou a demorar para acontecer. E, claro, os paulistas, se a gente avaliar todo esse movimento, foram os que saíram derrotados. O Júlio Prestes não assume, a política do café com leite é rompida, e
existe um sentimento de revanchismo por parte dos paulistas. Então, derrotados e sem espaço nesse novo governo, os paulistas se organizam na chamada Frente Única Paulista, exigindo a nova Constituição e a nomeação de interventor paulista, porque o Getúlio Vargas ele nomeou um interventor que nem paulista era para governar o estado de São Paulo, tá? E aí, o resultado foi esse, a Revolução Constitucionalista de 1932, tá? Ao movimento da Frente Única Paulista, que a princípio era só para reivindicar, né, a Constituição, esse movimento teve a adesão de muitos jovens da classe média e empresários, teve até lá a campanha Ouro para o Bem de São Paulo, né, para angariar dinheiro para esse movimento. E nós tivemos um estopim dessa revolução, que foi a morte dos 4 estudantes da Faculdade de Direito da USP, essa imagem que vocês estão vendo do lado esquerdo da tela, MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, 4 estudantes que, num protesto exigindo a Constituição, eles foram reprimidos, e esses 4 estudantes foram mortos pelas forças que estavam reprimindo essa manifestação. E aí, em 9 de julho de 1932, estoura a Revolução Constitucionalista. É por isso que no nosso estado, 9 de julho é feriado. E vocês vejam a quantidade ínfima de ruas, avenidas, praças que se chamam Getúlio Vargas no estado de São Paulo. Quase não tem. Agora, Rua 9 de Julho, Hospital 9 de Julho, Avenida 9 de Julho, Túnel 9 de Julho, isso tem um monte, né? E algumas ruas a gente até encontra, Rua Fulano de Tal, embaixo, lutou na Revolução de 32. Isso é muito comum encontrar nos bairros, porque os paulistas, eles meio que rechaçam Getúlio Vargas por causa desse orgulho ferido, né, que aconteceu. E, claro, na Revolução de 32, os paulistas foram derrotados, afinal de contas, eles estavam lutando contra o governo federal, o exército oficial estava do lado do presidente. Mas a gente diz que, militarmente, os paulistas foram derrotados, mas politicamente eles saíram vitoriosos, porque houveram resultados dessa Revolução de 32. Né? A primeira coisa, o Getúlio Vargas viu que os paulistas não estavam de brincadeira, eles iam fazer uma oposição ferrenha ao seu governo. E outros resultados que vão aparecer na tela para vocês. Tá? O Armando Salles de Oliveira foi nomeado para interventor de São Paulo, ou seja, um interventor paulista, como eles queriam. Um novo código eleitoral foi implementado, e é aí, 1932, que nós, mulheres, conquistamos o direito ao voto. Tá? O voto passou a ser secreto e a Assembleia Nacional Constituinte foi convocada em 33, ou seja, finalmente a nova Constituição que o Getúlio Vargas prometeu vai sair. Tá? E aí, a nova Constituição é promulgada em 1934. Vamos dar uma olhadinha nas principais medidas. Justiça eleitoral, promessa de campanha que ele cumpriu. Ensino primário gratuito e obrigatório, vejam vocês, né? Ensino primário, ou seja, aquele que vai alfabetizar as pessoas, era privilégio até 1934 no Brasil. Justiça do trabalho para poder regulamentar as leis trabalhistas, e foi com essa justiça do trabalho também que se implementou os direitos trabalhistas, estabelecendo jornada de 8 horas, descanso semanal, férias remuneradas, entre outros. Então, aquele objetivo, como muitos estudantes apontaram no chat, Getúlio Vargas querendo sair com a pecha de pai dos pobres. Aí ele começa a desenhar essa fama para ele, né? Porque as pessoas se veem representadas nas suas questões e começam a enxergar no Getúlio Vargas uma liderança que finalmente vai resolver alguns problemas que já vinham se arrastando há muito tempo no país. Nacionalização de recursos de subsolo, ou seja, vai estatizar algumas empresas aí de interesse, né, mais emergencial, mais de base mesmo, como as minas, as jazidas, água e tudo mais. Só que não vamos perder de vista, Getúlio Vargas sempre se interessa na manutenção do poder para ele. Então, nós temos um dispositivo nessa Constituição de 34 que é assim. Gente, essa Constituição de 34 vai organizar as próximas eleições, mas essas vão ser só em 1938, porque agora em 34, passado 4 anos que eu estou aqui, quem vai eleger o novo presidente é a Assembleia Constituinte. Adivinha quem a Assembleia Constituinte elege? Sim, ele mesmo, Getúlio Vargas. Ele se elege de forma indireta, né, em 1934 e garante mais 4 aninhos de presidência para ele. Tá? Então, olha só, a partir de 1934 começa o chamado governo constitucional. O Getúlio Vargas enfrenta a oposição de 2 grupos, a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. A A e B
liderada pelo Plínio Salgado, eles tinham um caráter muito parecido com a frente de combatimento lá da Itália fascista. Era um grupo paramilitar, de uma certa forma, porque eles andavam fardados, eram os camisas verdes. Olha o sinal que eles estão fazendo, o gesto que eles estão fazendo, vocês já viram isso em aulas anteriores. Então, tem uma correspondência com esses regimes totalitários. E a figura que vocês estão vendo do lado direito é o Luiz Carlos Prestes, líder da ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que tinha uma inspiração ali comunista, socialista, até porque o Luiz Carlos Prestes foi um dos grandes líderes aí, claro, o líder principal, na verdade, da coluna Prestes, tá? Que foi aquele movimento tenentista que eu citei para vocês na aula passada. Adivinhem qual desses grupos atentou contra o poder político do Getúlio Vargas? Será que foi a AIB ou será que foi a ANL? Os dois não gostavam do Vargas. Vamos dar uma olhadinha aí na tela, rapidinho. Então, a intentona de 1935, intentona é uma palavra que significa tentativa frustrada, né? Foi promovida pela ANL, tá? Claro, foi frustrada essa tentativa de tomada do poder. Os líderes, incluindo Luiz Carlos Prestes e a sua esposa Olga Benário Prestes, foram presos. A Olga Benário estava grávida, ela ficou um tempo aqui presa no Brasil, e assim que ela teve a sua filhinha, ela foi enviada de volta para a Alemanha, porque Olga Benário era uma alemã e judia. Adivinha para quem que o Getúlio Vargas mandou a Olga, né? Sim, para ele mesmo, para o Hitler, tá? E a Olga Benário acabou morrendo num campo de concentração na Alemanha nazista, tá? Inclusive, essa história vocês podem acompanhar melhor pela dica de filme que aparece aí na tela para vocês, o filme Olga, de 2004, certo? Aproveitando-se dessa intentona comunista, Getúlio Vargas faz o plano Cohen, tá? Na verdade, ele não faz esse plano, ele foi articulado por um integralista, o Olímpio Mourão Filho. O Getúlio Vargas não reclamou nada, né? Deixou o negócio acontecer, onde uma carta que teria supostamente sido escrita por um comunista, que, né, propunha tocar o terror no país, né? Confisco de bens, massacres e tudo mais, essa carta foi lida no rádio, causando um sentimento de anticomunismo muito forte, pânico, né, efetivo na população, e se valendo desse sentimento, Getúlio Vargas cancela as eleições de 1938, que seriam diretas, e continua no poder mais um tempinho. Aí, né, a última fase desse governo dele, que é o Estado Novo, que vai aparecer aí na tela para vocês, algumas medidas: fechamento do Congresso, extinção de partidos políticos. A AIB, que articulou o plano Cohen, foi fechada, né? Ou seja, eles não conseguiram nada ali dentro do poder do Vargas. Censura aos meios de comunicação, né, propaganda política forte, trabalhismo forte, controle sobre os sindicatos, e esse último item, a política da boa vizinhança, que, por mais que em alguns momentos Getúlio Vargas tenha demonstrado um certo alinhamento com o que ele chamava de estados fortes, o totalitarismo, né, da Alemanha e da Itália, aqui ele se alia aos Estados Unidos. A gente deu uma pincelada nisso na nossa aula passada sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, eu vou deixar para vocês agora, para a gente encerrar a nossa aula, uma proposta de atividade complementar que está no caderno do aluno de vocês, tá? Nós temos esse texto, vocês não se preocupem, quem não tiver o caderno do aluno, pode dar um print da tela nesse momento, tá? E fazer essa atividade com calma em casa depois, por uma questão de tempo, a gente não vai fazer ela aqui, tá? Então, vocês vão citar uma característica do Estado Novo que encontra correspondência com os regimes totalitários europeus. A gente sabe que foi nesse momento do Estado Novo que o Getúlio Vargas se alia aos Estados Unidos, mas a simpatia dele pelos regimes totalitários fica evidenciada em diversos momentos e posturas que ele toma. E esse texto traz um pouquinho disso para vocês, tá? Então, para a gente finalizar, claro, eu vou deixar para vocês aqui a nossa indicação da Feira de Ciências, tá? Os professores e estudantes que quiserem participar. No site da Secretaria de Educação, a gente tem maiores detalhes sobre essa 7ª edição da Feira de Ciências, né? Sobre iniciação científica. E, claro, avaliem a nossa aula, tá? Então, através do QR Code e também do link que aparece aí, vocês vão poder avaliar o que vocês acharam da nossa aula de hoje, vão colocar o que ficou faltando, o que vocês mais gostaram, e a gente vai sempre melhorar o nosso trabalho a partir da pesquisa e das respostas que vocês indicarem.
Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu agradeço demais a participação de vocês, a participação do professor Carlos também. Muito obrigada. Legal. Gente, só lembrando aí, é história contemporânea, tem muito assunto, mexe com a nossa sensibilidade, mas o nosso objetivo é trabalhar as habilidades com os estudantes, ok? Então, gente, um bom final de noite para vocês aí e até a próxima aula.